Precioso Jesus Cristo, quão agradecido nós estamos, Senhor, por podermos estar aqui nessa noite, que o Senhor nos permitiu, ó Pai, para que nós pudéssemos estar honrando essas verdadeiras mães, mulheres que elas têm sido levantadas num tempo tão especial, num tempo onde a palavra mãe, ela ganhou uma conotação tão baixa, com tão pouco valor, onde as mães, elas não têm mais aquela sabedoria, aquele amor que as velhas mães elas tinham, Senhor. Mas o Senhor nos dá uma oportunidade de nós nutrirmos as nossas almas com esse evangelho que faz com que o caráter, o resultado de mães como Susana Wesley, como a velha Joquebede, como Sara, como aquelas mães que elas foram mulheres que através das suas vidas o Senhor trouxe homens poderosos, o Senhor trouxe reis poderosos, o Senhor trouxe grandes profetas, que eles foram até mesmo a materialização do Senhor aqui sobre a terra. E tudo isso, Senhor, começou através de mulheres que elas se renderam ao Senhor. Nós nunca teríamos um Samuel se nós não tivéssemos Ana lá no templo, chorando, em desespero. Ali estava uma mulher que ela tinha o potencial de ser uma mãe dentro dela, e ela estava angustiada, clamando, e através daquele clamor, daquela angústia, aquelas dores de parto que aquela mulher já estava sofrendo, aquilo fez com que nós tivéssemos esse grande profeta Samuel. Senhor, talvez aqui entre nós, Senhor, existam aqui mulheres que também, Senhor, darão a luz a homens poderosos, homens que eles trarão, Senhor, essa influência sobre esse último eleito. Nós não sabemos, Senhor, nós queremos estar dentro da vontade do Senhor. Então eu oro para que o Senhor possa abençoar essas mães. Abençoe, Senhor, a minha mãe. Continue dando saúde a ela, Senhor. Continue dando forças àquele coração cansado, aquele coração que tem sido bombardeado com tantas coisas surpreendentes, Senhor. Mas que o Senhor possa fortalecer o coração da minha mãe, que o Senhor possa ajudá-la, que ela continue sendo essa mulher sábia, que através da sua vida, através do seu testemunho, o nosso lar, ele tem sido edificado. Senhor, aqui estão mulheres sábias, mulheres cristãs, mulheres que elas têm tomado uma decisão de servir ao Senhor, elas têm tomado uma decisão, Senhor, de ensinarem o caminho correto do Senhor para os seus filhos. Eu oro, Pai, para que nesse grande ministério que o Senhor tem dado a elas, que elas possam perseverar, que elas possam realmente, ó Deus, ter perseverança e continuar, Senhor Deus, ensinando, orando os seus filhos, intercedendo por eles, lutando por eles. Dê saúde, Senhor Deus, a essas irmãs, Senhor. Nós vivemos em um tempo de enfermidades, nós vivemos em um tempo de vírus, nós vivemos em um tempo de esterilidade, nós vivemos em um tempo, Senhor, onde os poderes de Satanás, eles têm sido derramados sobre a terra, e mulheres jovens, Senhor, elas têm as suas vidas ceifadas por conta de doenças desta era moderna. Mas nós oramos para que o sangue de Jesus Cristo, ele esteja sobre essas irmãs, esteja sobre essas jovens. Aqui nós temos mães em potencial, ainda, Senhor Deus, elas não são mães, mas elas estão intercedendo por suas mães. E se nós tivermos uma manhã, Senhor, elas serão as mães que estarão sendo honradas, assim como as suas mães estão sendo honradas. Então nós oramos, Pai, para que a mão do Senhor esteja sobre elas também. Abençoe, Senhor, abençoe esses filhos abençoados, filhos, Senhor Deus, que eles estão aqui honrando as suas mães. Eles se lembraram, Senhor Deus, de dar o maior presente para suas mães, é estarem, Senhor Deus,
com as suas mãos sobre elas. Então que eles sejam prósperos, que eles sejam frutíferos, que os seus lares, Senhor Deus, sejam um lar como o lar de Abraão, seja um lar como o lar de Israel, que seja um lar, Senhor Deus, como o lar do profeta, seja um lar como o lar de Moisés, seja um lar, Senhor, onde o Senhor possa ter liberdade para estar naquele lar. Jesus, eu oro para que o Senhor faça de cada um de nós aqui, Senhor Deus, famílias fortes, famílias abençoadas. Nós oramos também, Senhor Deus, em favor da irmã Marlene, que está ali, Senhor, a tua filha, Senhor, por tantos anos, Senhor, ela sempre foi fiel a esse Jesus. Ela continua sendo fiel, Senhor. Ela sempre gostou de participar dos cultos. Ela sempre esteve aqui, Senhor. E se ela não estivesse, Senhor, como ela está hoje, ela estaria aqui. Eu oro para que o Espírito do Senhor esteja sobre ela. Oh, Deus, fortaleça a irmã Marlene. Fortaleça o irmão Antônio. Abençoe o Senhor. Ajude, Senhor, as mães que elas estão, Senhor Deus, espalhadas por essa nação. As mães verdadeiras. Mulheres que realmente, ó Deus, elas têm tido uma profissão de fé, e elas têm lutado, têm sofrido por suas famílias, mulheres que têm passado, Senhor, por momentos amargos, difíceis, para que os seus filhos, eles possam conhecer ao Senhor. Jesus, ajuda-nos, Senhor, abençoe essas mães, e eu oro, ó Deus, para que esse Espírito bendito do Senhor, ele possa vir sobre nós. Nós olhamos no passado, e nós vemos, Senhor, que o Senhor tem sido gracioso para conosco, e através, Senhor Deus, do ministério que o Senhor tem levantado nessa igreja, desde o princípio, Senhor, do início dessa igreja, aqui nessa cidade, o Senhor tem levantado mães fiéis, o Senhor tem levantado mães que mesmo, Senhor, mesmo a sua partida, a partida dessas mães, não puderam apagar o testemunho que essas mulheres, elas deixaram aqui no coração da igreja. É por isso que hoje, Senhor, o nome de algumas delas foram mencionados aqui. É por conta da fidelidade, é por conta da simplicidade, é por conta do amor, é por conta, Senhor Deus, do coração simples, e essas mulheres, elas entenderam realmente o que significa ser uma mãe, ser cristãs. Elas mantiveram, Senhor, as suas famílias unidas enquanto elas estavam vivas. Senhor, que nunca falte nos nossos lares um elo de amor que possa manter as famílias unidas. Mantenha, Senhor Deus, esse elo de amor, esse elo, Senhor Deus, fraterno, que possa manter os filhos, possa manter as famílias, o esposo, possa manter aqueles que estão ao redor dessas mães, Senhor. Nós oramos para que elas sejam ajudadas e abençoadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós abençoamos essas mães, e que o sangue do Senhor esteja, Senhor Deus, em abundância sobre as suas vidas, e que elas sejam prósperas, que elas tenham saúde, que elas sejam curadas dessas dores, que elas sejam curadas, Senhor Deus, de feridas, que elas sejam curadas, Senhor Deus, dessa tristeza, porque uma mãe, muitas vezes, elas carregam muitas tristezas, elas carregam muitos pesares, elas carregam muitas coisas difíceis, mas o Senhor é aquele que tira os pesares, tira a tristeza. O Senhor é aquele que alivia, Senhor Deus, o sofrimento. Deus, nós oramos para que elas sejam aliviadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos também, Senhor, em favor desses pedidos de oração que estão aqui. Senhor, nós não mencionamos os nomes aqui, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe cada um desses nomes. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus que vem em secreto, o Deus que conhece o íntimo do coração de todos aqueles que vêm sobre a terra, eu oro, Pai, para que essas pessoas, elas sejam ajudadas, abençoadas, que elas sejam curadas, libertas, que elas recebam o auxílio divino, o socorro divino nas suas vidas. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto que o Senhor nos tem dado. Eu creio que foi um culto abençoado, foi um culto que realmente, Senhor, vai marcar os nossos corações. O dia em que o Senhor olhou para as nossas mães e o Senhor as abençoou de uma forma especial. Então, Senhor, que essas mães, elas possam seguir as suas vidas, Senhor Deus, fortalecidas pelo poderoso Espírito Santo, pois nós oramos em nome do precioso e amado Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor Deus.